Boa tarde, meus caros colegas. Sexta-feira, 18h15, passo aqui para fazer uma espécie de fechamento da semana. Quero dividir com os colegas algumas questões particulares que estão navegando no mercado de recuperações judiciais e responder algumas perguntas que eu recebi hoje pela tarde sobre recuperação judicial. Eu abri uma caixa no Stories e recebi algumas perguntas interessantes que quero conversar com os colegas. Então, fechando o escritório, Bruno, Jabes, Sérgio, Mendes, fechando o escritório, calmando, arrefecendo as energias, eu venho aqui dividir com os colegas algumas leituras do que está acontecendo e responder algumas perguntas que colegas me trouxeram do campo de batalha, que os colegas me dirigiram hoje pela tarde, que eu acho interessantíssimo explorar. Então, é um bate-papo mesmo. Quem tem outras perguntas, ponderações, Breno, Maria do Carmo, quem tem outras questões que quer também trazer aqui para essa roda de conversa, encerrando a semana no escritório, que na verdade quem está a mil não consegue fazer, então vamos no final de semana seguir se dedicando às questões mais graves dos processos com os prazos que estão abrindo e fechando em razão dessa loucura, dessa pandemia, mas baixar um pouquinho a energia para trocar figurinhas. Sexta-feira, 18h17. Então, olha só, é verdade, Maria do Carmo, sextou e estamos aqui. Então, se tiver qualquer pergunta, e vê bem, qualquer pergunta mesmo, traga para cá que nós vamos conversar sobre ela. Tem uma pergunta, eu quero iniciar esse bate-papo, e é interessante essa conversa ao vivo, porque mesmo quem não enviou pergunta acaba eventualmente tendo essas perguntas, porque elas vêm do mercado, elas vêm dos colegas. Então, por vezes, a pergunta que eu não fiz me ajuda muito também a entender a dinâmica do processo de recuperação judicial sob viés prático. Questão que eu recebi e vou iniciar a conversa é a seguinte. Marcelo, eu tenho clientes ME e EPP, olha só, eu tenho clientes ME e EPP e esses clientes têm um passivo tributário imenso. Na realidade, o passivo mais significativo do meu cliente é tributário. Assim, vale a pena ingressar em recuperação judicial? Ou melhor, colocando em outros termos, a recuperação judicial vai resolver o problema do meu cliente, os desafios do meu cliente? Essa resposta ela não pode ser feita de bate-pronto. Não existe uma resposta objetiva e reta para essa questão. Por quê? Porque se o cliente, olha só, Maria do Carmo, se o cliente possui exclusivamente o passivo tributário expressivo, ou seja, uma microempresa ou uma empresa de pequeno porte possui tão somente dívidas tributárias, é claro que a recuperação judicial não vai ser a melhor saída, não vai ser a melhor resposta. Por quê? Porque o agente econômico deve exclusivamente tributos. E tributos, os colegas sabem, não se submetem à recuperação judicial. Agora, vamos sofisticar a resposta? Vamos sofisticar a resposta? Vamos um pouquinho além na resposta? Vamos imaginar que essa pergunta, qual pergunta? Pergunta, meu cliente tem um passivo tributário expressivo, vale a pena ingressar em recuperação judicial? Essa é a pergunta. Vamos imaginar que esse cliente, além do passivo tributário, possui outros compromissos. E assim, só para fazer um parênteses, é óbvio, né, Daniel? É óbvio, Bruno, que ele possui outros compromissos. Não existe agente econômico que deve exclusivamente para o fisco, para a Fazenda Nacional, ou a Fazenda Estadual, ou a Fazenda Municipal. Não existe esse agente econômico. Na realidade, existem agentes econômicos que devem um valor expressivo do ponto de vista tributário, mas tem também compromissos financeiros, com agentes financeiros, com credores trabalhistas, com fornecedores, enfim, com todos os outros operadores
da atividade empresarial que este agente desenvolve. Então, nesse caso, olha só, nesse caso que é a regra, esse caso que é a normalidade, é evidente que recuperação judicial é uma boa solução. E talvez não fosse uma boa solução antes da Lei 14.112, que instituiu a possibilidade de um parcelamento tributário expressivo. Talvez, antes de janeiro de 21, a resposta pudesse ser temperada com outras variáveis. Mas, depois da Lei 14.112, que instituiu a possibilidade, veja só, de um parcelamento tributário na ordem de 120 meses para o agente econômico convencional. Agora, para ME e EPP, que é a pergunta que eu recebi desse colega, nós estamos diante de 144 meses. Aumentam-se em 20% o prazo de parcelamento do passivo tributário. Então, diante da reforma instituída em janeiro de 21, nós temos sim um cenário convidativo para o agente econômico MEPP que possui um passivo tributário expressivo, mas que, claro, possui também outros passivos. O passivo tributário será resolvido sob dois caminhos. O primeiro caminho, parcelamento em 144 meses, o que não é ruim. Vamos combinar. Estamos fechando a semana, fechando uma semana no Rio Grande do Sul molhada. A gente se encerra aqui com chuva e trovoada, mas enfim, essa é outra parada. Estamos conversando aqui sobre questões práticas e a pergunta dirigida... queria saber se o agente econômico empresa, MEPP, tem sentido o ingresso em recuperação judicial com passivo tributário expressivo. Tem se tiver outros compromissos também. Então, a resposta objetiva é essa. Vale a pena ingressar em recuperação judicial se tiver outros compromissos para além do passivo fiscal. Mas, Marcelo, eu quero apenas acionar essa faculdade outorgada pela Lei 14.112. Eu quero apenas acionar essa possibilidade de parcelamento em 144 vezes o passivo tributário. Tudo bem, mas não será possível via recuperação judicial, porque não há sentido a proposição de uma recuperação judicial diante de passivo exclusivamente tributário. Juízo nenhum vai deferir. Então, se a pergunta tem esse viés, a resposta é mais direta: juízo nenhum vai deferir o pedido do processamento da recuperação judicial se estivermos diante exclusivamente de um passivo tributário. Se não tiver um passivo trabalhista, e aí nós vamos para as classes dos credores, passivo trabalhista, se não houver nenhum passivo, nenhum crédito com garantia real envolvido, se não houver nenhum credor queirografário, tampouco se não existir, claro, né, nenhum credor de ME e EPP. Então, a recuperação judicial só vai ter segmento se houver credores submetidos ao Instituto. E dizendo isso, eu abro para perguntas que os colegas queiram fazer. Também fiquem à vontade, mandem perguntas. A ideia é fazer um bate-papo de fechamento de semana e eu quero aqui, enquanto eu recebo as perguntas, nós estamos aqui aquecendo, 18h24, encerrando essa jornada semanal. Espero que os colegas estejam bem. Eu recebi um artigo de um advogado aqui do Rio Grande do Sul, interessantíssimo, sobre as dificuldades que o advogado, que a advogada enfrentaram e enfrentam nesse cenário de pandemia. Apenas para que os colegas tenham uma ideia, no Rio Grande do Sul, antes da pandemia, ocorreu uma greve do servidor judiciário, que interrompeu o andamento regular dos processos. E interrompeu radicalmente. Essa greve durou 4 ou 5 meses. Logo depois dessa greve veio o recesso de 2019 e 2020. E 2020, em meados de março, a pandemia fez o Poder Judiciário também fechar as portas em razão
dessa crise sanitária que a gente começa a tatear, olhar uma luz no fim do túnel. Então, nesse ano 21, há 3 ou 4 semanas, nós tivemos ataques de hackers ao sistema de justiça também do Rio Grande do Sul. O que significa, do ponto de vista do advogado, e é isso que eu queria chamar a atenção, o que significa, do ponto de vista do advogado, um poder judiciário que está com imensas dificuldades de realizar o seu objetivo, a prestação jurisdicional. E nesse sentido, as dificuldades para a classe se tornam ainda mais severas, ainda mais complicadas. Nesse sentido também, nós percebemos que alguns mercados estão gravemente sendo atingidos por causa desse cenário e outros acabam surgindo em razão desse cenário também. Mercados que acabam desidratando eu não vou explorar. Agora, o mercado de recuperação judicial parece, em razão desse cenário, ficar ainda mais privilegiado, ficar ainda mais consistente em um cenário de crescente instabilidade, imprevisibilidade, em um cenário que os agentes econômicos cada vez mais percebem dificuldade em olhar a luz no fim do túnel. A recuperação judicial vem como um remédio heróico nesse contexto e, claro, as condições objetivas do Poder Judiciário acabam por contribuir para que o agente econômico tenha o que eu chamo de o elemento central da recuperação judicial nesse contexto, que é tempo. Então, nesse contexto todo, recuperação judicial acaba por se constituir em um remédio interessante para o agente econômico, também em razão da morosidade e das dificuldades estruturais que o Poder Judiciário enfrenta. Por quê? Porque o tempo deferido na Lei 11.101 acaba sendo mais alargado, mais extenso, em razão desse cenário que eu acabei de descrever. Os 180 dias que o agente econômico teria em tese de suspensão de todas as execuções, de todas as dívidas, ele acaba sendo alongado em razão do que há pouco eu mencionei sobre o Poder Judiciário. E esse alongamento, no meu ponto de vista, me parece essencial enquanto estratégia de soerguimento. O agente econômico, sobretudo, precisa de tempo, de condições de respiro, de condições para o seu soerguimento. E essas condições passam pela interrupção dos processos de execução. Então, tudo isso para dizer que a recuperação judicial segue sendo interessantíssima. E aí eu vou para um terceiro assunto que eu também fui provocado a me manifestar e que eu queria que vocês pensassem comigo. Então, olha só, sexta-feira, 6h28, colegas que tiverem qualquer pergunta sobre recuperação judicial, traz para cá e vamos explorar junto. Se alguém quiser entrar nessa live e conversar comigo também, está convidado, está convidada, vamos embora. Mas, enquanto isso não acontece, eu vou trazendo questões que me parecem importantes. Decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais indeferiu o pedido de recuperação judicial do produtor rural. Por quê? Porque o produtor rural havia modificado a sua inscrição, na verdade, realizado a sua inscrição na junta comercial como empresário e, ato contínuo, ingressou com um pedido de recuperação judicial. O que o TJ Minas Gerais entendeu? Que ele fez a inscrição, que este produtor rural teria feito a inscrição, tendo por fim, por objetivo, exclusivamente se utilizar dos benefícios da Lei de Recuperação de Empresas, sobretudo dos benefícios da recuperação judicial. E, em razão disso, indeferiu o pedido de processamento da recuperação judicial. Meus caros colegas, Lei 14.112, que eu mencionei há pouco, também se aplica ao caso. Nós temos, com relação ao produtor rural, na realidade, um posicionamento que vem se sedimentando
desde 2019. Desde 2019, o Poder Judiciário vem olhando com carinho para essa seara específica da economia brasileira e deferindo os benefícios da recuperação judicial ao produtor rural, pessoa física. Isso é fundamental. Então, não caberia, a rigor, compreender que, em razão da inscrição na junta comercial e a sucessão, a sequência, o pedido de recuperação judicial, em razão dessa linearidade, não se deferia o pedido de recuperação judicial. Não tem nenhum sentido isso. Mas, na realidade, o TJ Minas Gerais, em uma decisão publicada nessa semana, se eu não estou enganado, assim compreendeu. Isso, no meu ponto de vista, significa um equívoco jurídico, porque tanto a lei hoje ampara o pedido de recuperação judicial para o produtor rural, quanto a jurisprudência, já reiterada desde 2020, vem acolhendo esse pedido. Mas isso significa também, do ponto de vista do advogado, do ponto de vista da advogada, que nós precisamos ficar atentos às inovações jurisprudenciais e ao cenário que o Poder Judiciário vem desenhando sobre recuperação judicial. Então, se eu fosse usar uma música aqui, Basílio, eu diria o seguinte: é preciso estar atento e forte. É mais ou menos por aí, é preciso ficar atento às mudanças, é preciso ficar atento ao que vem ocorrendo, inclusive em decisões regionais, porque é isso que separa, do ponto de vista prático, o profissional, o sujeito que acaba obtendo êxito na atuação nos processos de recuperação judicial do curioso, do amador, de quem de fato não navega bem nesses mares curiosos e nesses mares instigantes que são os mares da recuperação judicial. Não tem nenhuma dúvida que o Superior Tribunal de Justiça vai reformar essa decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Não tem nenhuma dúvida disso, até porque já é ponto pacífico que não depende o prazo de inscrição na junta comercial para o ingresso em recuperação judicial no que toca ao produtor rural. Aliás, esse tema é objeto de uma discussão no próprio treinamento avançado em recuperação judicial. Eu construí um módulo específico explorando a inovação jurisprudencial que foi a recuperação judicial do produtor rural. E a grande inovação que o Superior Tribunal de Justiça inaugurou, deferindo recuperação judicial do produtor rural, foi compreender que a natureza da inscrição do produtor rural na junta comercial, ela não é a natureza desta inscrição, ela não é constitutiva, ela é declaratória. Marcelo, sexta-feira, 6h34, cara, você vem me falar de natureza constitutiva, natureza declaratória. Grande coisa isso, de fato, grande coisa mesmo. Mas não vamos entrar nesse detalhe da técnica jurídica, tudo bem. Mas o que importa aqui é chamar a atenção que produtor rural escolhe, a expressão do Código Civil pode se inscrever na junta comercial. Não deve se inscrever, ele pode se inscrever. E isso significa que é facultado ao produtor rural a inscrição na junta comercial. E se ele não se inscrever, para todos os efeitos, ele segue como empresário do ponto de vista da acepção jurídica da palavra fosse. E esse foi o equívoco, ou um dos equívocos, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que foi exageradamente formalista e desconsiderou o entendimento que o Superior Tribunal de Justiça conferiu a matéria, isso, Natasha, conferiu a matéria já em 2019, 2020. Então, eu gosto muito da expressão a vida é para frente.
A jurisprudência tem que andar, tem que evoluir. Não faz qualquer sentido hoje restringir o rol de legitimados para o ingresso em recuperação judicial, sobretudo em razão do contexto que nós estamos atravessando. Pelo amor de Deus. Então, a sensibilidade que a gente encontra, normalmente, que a gente tem verificado nos últimos tempos, em todo o Poder Judiciário, me parece que ficou um pouco faltante nesse caso específico. E é por isso, meus caros colegas, que não é possível ser um aventureiro da recuperação judicial. É por isso que não é possível trabalhar com recuperação judicial nas horas vagas. Amanhã, na reunião do colegiado empresarial, eu quero discutir com os colegas o conceito de empresa. Eu compreendo que nós precisamos aprofundar a compreensão dos fundamentos que amparam o direito empresarial no nicho particular recuperação judicial. Porque a extensão do rol de legitimados, meu caro Eduardo, a extensão do rol de legitimados que o Poder Judiciário tem conferido nos últimos tempos passa por uma compreensão mais substantiva, mais profunda do próprio conceito de empresa. E nesse sentido, eu vejo a decisão que comentei há pouco como um tiro no pé. Como um tiro no pé, mas claro, um ponto fora da curva que de fato não vai ter grandes repercussões no médio e longo prazo, pelo menos a meu sentir. A gente não tem como projetar, como prever o futuro, mas todos os sinais que a gente encontra sobre esse tema dizem o que eu aqui tentei expressar. Meus caros colegas, encerrando a semana, alguma questão que queiram dividir por aqui? Um tema que me parece importante ter muito claro é como se ingressa no mercado. Outro tema que me parece fundamental ter lustro, ter a leitura, é que recuperação judicial permite, se bem manejada, criar uma condição de escritório que outras áreas não conseguem nesse contexto. Eu repito, nesse ano, nesses últimos 14 meses, Kiko, o Poder Judiciário abriu e fechou um sem número de vezes. No Rio Grande do Sul, acumulam-se a abertura e o fechamento em razão da pandemia, em razão de ataque de hackers, o que é quase inacreditável, e em razão de uma greve do Poder Judiciário, servidores do Poder Judiciário, 3 meses antes da pandemia. Então, de fato, a morosidade do Poder Judiciário, aqui da região sul, ela tem sido um problema para os escritórios. E nesse sentido que recuperação judicial passa a se tornar ainda mais interessante. Pelo menos do ponto de vista dos advogados, da recuperanda. Aí, claro, eu não posso dizer o mesmo sobre advogados que representam os credores. Agora, do ponto de vista do advogado da recuperanda, esse é o melhor contexto para se ingressar com recuperação judicial. Por quê? Porque a partir do ingresso e a partir do deferimento do processamento, a partir do ingresso e a partir do deferimento do processamento, da decisão que suspende as execuções, que nomeia um administrador judicial, que determina a publicação do edital, a partir desse momento, o que o advogado da recuperanda vai ter em mãos é uma carta, melhor dizendo, uma carta é meio sacanagem, vamos melhorar, uma decisão que ele vai poder utilizar em todos os outros processos. Em todos os outros processos que o potencial cliente esteja envolvido. Então, eu sempre sugiro, a gente sabe que a recuperação judicial é um remédio que
pretende suspender os créditos que se submetem. A gente sabe disso. Marcelo, quais são os créditos que se submetem à recuperação judicial? Em algum momento eu até posso explorar. Se vocês quiserem, eu exploro. Se vocês quiserem, eu abordo essas questões, tudo bem. Mas assim, a recuperação judicial permite a administração de créditos que não se submetem. Essa é a loucura da brincadeira. E nesse contexto, não existe remédio mais interessante. Então, o pedido de recuperação judicial, nesse momento distribuído e com a decisão de deferimento do processamento, impele ou permite ao advogado pegar essa decisão, claro, depois de tê-la em mãos, abrir uma champanhe e comemorar, porque esse é um dos momentos que merecem comemoração, e eu sugiro que se comemore com uma champanhe. Então, deferiu o processamento, alcançou a decisão que defere o processamento da recuperação judicial. Faça o seguinte, comemore abrindo uma champanhe. Faça isso que você não vai se arrepender. E pegue a decisão e distribua e junte em todas as execuções que o seu cliente possui. É nesse sentido que este é o melhor momento para fazer isso. É o melhor momento para se vender para potenciais clientes essa questão. Ou melhor, essa solução. O Guilherme, que me enviou uma pergunta, né, Guilherme, sobre o passivo tributário em uma recuperação judicial de microempresa ou empresa de pequeno porte. Eu vou resumir, Guilherme, a resposta, mas eu sei que eu vou te ajudar demais, velho. E no início a resposta mais extensa, tá bom? Mas em resumo é o seguinte, se o seu cliente tiver exclusivamente um passivo fiscal, for apenas um passivo fiscal, não vale a pena ingressar em recuperação judicial porque você não terá o pedido de deferimento da recuperação judicial conferido pelo juízo. Juiz algum vai deferir o pedido de processamento de uma recuperação judicial, inexistindo créditos que se submetam. Se crédito algum se submeter, tirando, e o único crédito existente for o crédito tributário, não tem condições de recuperação judicial. Agora, se você tiver, e eu acho que é esse o caso, Guilherme, guarda essa ideia. Cristiano, tudo bem? João, tudo bem? Guarde essa ideia, porque eu acho que é o caso. Lucas, Thaís, Sueli, acho que é esse o caso. Se o seu cliente, além do passivo tributário que possui, vamos imaginar que ele é o passivo maior, ele tiver também créditos, ou melhor, uma dívida trabalhista, tiver um passivo com garantia real, tiver também um passivo quirografário e de microempresa, empresa de pequeno porte, opa! Mesmo que não sejam valores expressivos, Guilherme, esse é o pulo do gato. Então imagine o seguinte, você tem um cliente que deve 1 milhão, para arredondar os números, 1 milhão de passivo tributário e 350 mil de dívidas que se submetem à recuperação judicial. Créditos trabalhistas, créditos com garantia real, créditos com credores quirografários, com MEPP, vale a pena. Vale a pena, eu vou te dar 2 exemplos. Então, eu vou te dar 2 exemplos, tá bem? Mas só para encerrar aqui, vale a pena porque você vai suspender a execução desses 350 mil reais e vai administrar esse 1 milhão a partir das disposições previstas na lei 14.112, que permitiu um alongamento do passivo tributário em até 144 vezes do passivo tributário de MEs e EPPs. Tá bem? Então, acho que aí eu respondo mais ou menos rapidamente a tua questão e sugiro que você veja o início, porque no início também tá mais delineada a resposta. Tá bem, gente? Outras questões de recuperação judicial relevantes. Mais uma aqui que eu recebi que eu queria conversar com vocês. Perfeito, Guilherme, perfeito. E eu vou te dizer só mais uma, cara, e só para nós, porque até é ruim dizer o que eu vou dizer. Vamos imaginar que não existam outros passivos. Cara, teu cliente não tem condições de se endividar um pouco para produzir uma recuperação judicial.
Talvez tenha condições ou tenha necessidade. O agente econômico hoje passa por severas dificuldades. Acione o sistema financeiro, organize e planeje de modo íntegro a recuperação judicial. Problema nenhum nisso. Problema nenhum nisso. Agora, não crie, não forje, não fraude credores. Essa é uma outra discussão. Tá bem? Eu não estou aqui sugerindo fraude a credores, eu não estou aqui de nenhum modo sugerindo que se forjem créditos, que se artificialmente criem créditos. Eu não quero isso, não quero ser interpretado por isso também. Agora, é muito provável que o seu cliente tenha necessidade de crédito. Bom, organize essa vida com a recuperação judicial. Vamos lá. Ah, que bom, cara, que bom. Olha que notícia boa que o Cristiano está nos dando aqui. Cristiano, que bom que eu te ajudei, cara. Fico feliz com isso. Prosseguiu a ação trabalhista de crédito, essa concursal, e recebeu agora os honorários. Que bom, cara, que bom. Acho que é isso, né? Acho que é isso. Gente, uma última questão. Uma última questão para a gente descansar, fechar essa live, que é a seguinte. Marcelo, por que você fala sempre? Eu recebi essa pergunta também e fiquei meio... Como é que eu vou explorar essa questão? Por que você fala sempre em prospecção, em comunicar? Como é que é essa parada? Olha só, recuperação judicial é um remédio extraordinário. Mas é um remédio extraordinário que você deve convencer o paciente a usar. Recuperação judicial é um remédio extraordinário para medidas excepcionais. E nem precisaria ser para medidas excepcionais. Nem precisaria ser. Mas o fato é que ele é percebido como de utilização restrita. Vamos dizer assim. Tá bom? Isso significa que você só vai promover recuperação judicial se você estiver com a devida clareza sobre os argumentos para sustentar a recuperação judicial. É por isso que muito advogado bom não consegue fechar contratos, não consegue promover recuperação judicial. Porque não tem a argumentação necessária, porque não tem clareza dos argumentos que deve utilizar de modo correto, íntegro, ético, com o cliente para o cliente fechar o contrato. Primeira coisa que não se deve fazer, não se deve relacionar a recuperação judicial com falência. Isso é pouco inteligente, para não dizer burrice. Porque nenhum cliente quer cogitar a falência. Então, não faz sentido convencer um cliente a ingressar em recuperação judicial sob o argumento de que a alternativa a esse cliente é a falência. Porque o cliente não quer nem falir também. Ele não quer relacionar, ele não quer ter na mente a relação de recuperação judicial com falência. E você não precisa fazer essa relação. A segunda questão, você deve apresentar a recuperação judicial a partir dos seus benefícios e da sua finalidade. Como é que é, Marcelo? É isso mesmo. Você deve apresentar a recuperação judicial para o seu cliente a partir dos benefícios que ela oferece e a partir da finalidade da recuperação judicial. Eu não me canso de mencionar o artigo 47 da Lei de Recuperação de Empresas. Já imprimi o artigo 47 para potenciais clientes. Já conversei com potenciais clientes sobre o artigo 47 e, ao final, o artigo 47 estava impresso para levar para casa. Agora, fecha para mim aqui, pensa comigo, meu caro colega. O cliente lhe procurou, está com dificuldades. Claro, o cliente lhe procurou, está com dificuldades. E você relaciona a recuperação judicial com falência? Pô, você quer fechar só se você não entendeu nada. Então, como é que faz para fechar? Faz o seguinte, imprime o artigo 47. O artigo 47 é o coração. Explica o que é princípio jurídico para o agente econômico. O que é princípio? O princípio ilumina, irradia tudo que envolve um determinado tema. O princípio maior da recuperação judicial está lá, está na lei, o artigo 47, preservação da empresa.
que é esse artigo 47? Palpável, palpável. Aqui, ó, imprime e entrega. Artigo 47 é o que vai informar todo o processo que nós vamos produzir. Opa! Tá ficando boa essa argumentação. Mas prossegue, prossegue. Vai além. Diz o seguinte, além disso, essa finalidade prevista no artigo 47, que é a finalidade de preservar o agente econômico, preservar a empresa, os empregos, o direito de crédito e o fisco, essa finalidade ela é alcançada, olha só, fala assim para o cliente, ela é alcançada por mesa de negociação, por uma mesa negocial. É por isso que a melhor definição de recuperação judicial, que vocês vão ouvir, meus caros colegas, e agora deixa a humildade de lado, eu vou esquecer um minutinho a minha humildade e guardem isso, a melhor definição de recuperação judicial que vocês vão conhecer, e vocês vão visitar livros e vão lembrar de mim, e vocês vão visitar materiais e aulas e vão lembrar de mim, e vocês vão visitar a jurisprudência e vão ler lá a minha definição. Meu Deus do céu, a definição do Marcelo já está aqui na jurisprudência, vai chegar uma hora na jurisprudência. Recuperação judicial é um processo jurídico com finalidade econômica alcançada pela via negocial. Explique assim para o seu cliente. Você vai dizer para o seu cliente que a finalidade da recuperação judicial é econômica, ou seja, nós não estamos falando de direito, de um processo. Não é processo, que não diz respeito a um processo. O nosso fim aqui é econômico. E qual é o fim econômico? Vamos descrever o fim econômico. Cara, pega o artigo 47, lê o artigo 47, está aqui, ó. É isso. Aí lê o artigo 47, olhou, pô, preservação de empresa, empregos, A, B, C, D, inclusive interesses credores. Gostei, gostei. Vai em seguida. Como que se alcança essa finalidade? Se alcança através da negociação. Cliente algum vai recusar construir uma base, uma mesa negocial com os credores, a partir da suspensão desses créditos. Então você não vai conseguir fechar clientes se não comunicar os benefícios e não comunicar a finalidade do processo de recuperação judicial. Benefícios eu já desenhei, finalidade, artigo 47, entrega impresso, manda por WhatsApp. E aí tem uma última dica, que eu não tinha anotado aqui no script para conversar, mas que, vamos lá, olha só, uma última dica encerrando, 6:55 já. Vamos lá, sexta-feira, espero que todo mundo já sem gravata, espero que os colegas não estejam mais com gravata, espero que as advogadas não estejam mais com salto. A última dica é a seguinte, não a última que não terão outras, mas a última de hoje. A última dica que eu daria é a seguinte, existem formas de persuadir o interlocutor. E existem formas que garantem a atenção desse interlocutor e formas que, de algum modo, deixam essa atenção um pouco fragilizada. Existem estratégias para fazer isso. E existe uma estratégia que o pessoal comenta muito, e até eu não adoto tanto, para dizer bem a real para vocês, eu não faço isso talvez como eu deveria fazer, mas eu estou dizendo para vocês utilizar essa estratégia com os clientes. Eu uso mais com os meus clientes do que propriamente nesses canais digitais. Mas a estratégia é a seguinte: as pessoas discutem dados. Pega essa, Luiz. Olha só. As pessoas discutem dados, discutem informações científicas, as pessoas discutem disposições legais. Sempre vem com um filtro tudo isso que eu acabei de mencionar. Quando eu menciono um dado, quando eu menciono um dispositivo legal, quando eu menciono uma informação científica, quem recebe essa informação, esse dado, esse dispositivo legal, recebe com o seguinte raciocínio.
Será que é verdade? Será que eu concordo? Será que vale a pena? Será que não está me enrolando? Ou seja, quem ouve isso, Maria do Carmo, uma informação, um dado científico, um dispositivo legal, sempre ouve com um pé atrás. A pergunta que eu faço para os colegas é: como eu tiro esse pé atrás? Como eu faço com que esse pé atrás simplesmente não exista? Ou seja, não haja resistência para a proposta. Existem formas persuasivas disso? A Maria do Carmo sugere o seguinte: questiona, boa. Questiona o interlocutor, boa, eu pensei em outra. Mas essa é interessante, aliás, essa a gente pode conversar também no colegiado. Questiona a pessoa, boa. Mas a que eu ia mencionar aqui é a seguinte: conta história. Conta cases de sucesso. Ninguém discute, ninguém fica com o pé atrás com cases de sucesso. Então, por exemplo, quando eu vou apresentar a possibilidade, a alternativa para um potencial cliente de ingressar em recuperação judicial, eu explico a finalidade da recuperação judicial. Claro que eu explico. Eu explico também os benefícios da recuperação judicial. Claro que eu faço isso. Eu não sou bobo. Eu mencionei para vocês fazerem isso também, mas o que eu quero encerrar aqui para vocês ficarem enlouquecidos, pensando, meu Deus do céu, como é que o Marcelo fala isso em uma live na sexta-feira às 19 horas? Sabe o que deve fazer também? Eu conto cases de sucesso. Eu mostro o plano de recuperação judicial que eu aprovei. Olha, o que eu estou te dizendo, meu caro cliente, é simplesmente o que eu fiz nesse caso. Nome, sobrenome. Olha, o que eu estou lhe oferecendo como solução é simplesmente o que essa empresa está hoje vivenciando. Vocês compreendem? Eu posso discutir dados, eu posso discutir fatos, eu posso discutir dispositivos legais. Eu não tenho condições de discutir histórias. Histórias ou você acredita ou você não acredita. Mas não tem o que discutir. Então, para fins de persuasão, de convencimento do seu cliente, que este é o melhor caminho, esta é a melhor estratégia, que a recuperação judicial é de fato a solução para o drama que ele enfrenta, e guarde isso, viu, gente? Guarde isso, meu caro Guilherme. É drama, velho. É drama. O agente econômico, quando procura para promover uma recuperação judicial, ele não está de sangue doce, não. É drama, ele não está dormindo. Ele não está comendo bem. Ele está com dificuldade de relacionamento em casa. Então é drama, velho, é drama. Então, nesse caso, tudo que ele precisa, tudo que ele quer é de cases, de experiências que deram certo, de situações análogas a que ele atravessa. Então, você vai apresentar finalidade, você vai apresentar os benefícios da recuperação judicial e você vai fechar o contrato a partir do momento que você apresentar cases de sucesso similares aqui ao desafio que ele está atravessando. Aí eu compreendo, algum colega vai perguntar, mas Marcelo, eu nunca fiz recuperação judicial. Que case que eu vou apresentar? Cara, aí assim, até é interessante a reflexão. Então, Marcelo, eu concordo. Olha só, Marcelo, eu concordo com essa reflexão. Eu acho que você está certo. Eu até estou gostando dessa conversa. Sexta-feira, 7 horas eu estou aqui. É muito louco, eu estou aqui sexta-feira às 19 horas. Eu estou até gostando mais de estar aí conversando contigo do que num bar. Aí não sei, né? Mas enfim, eu vou topar. Então, mas eu nunca fiz. A Maria resolve a questão. Pesquisa, decisões, pesquisa, recuperações judiciais,
similares que você encontrará no colegiado empresarial, no treinamento avançado em recuperação judicial, tem a caixa preta de recuperação judiciais. Ali tem vários planos de recuperação judicial aprovados. Então, você pode apresentar um case de sucesso do remédio que você está oferecendo. Você não precisa apresentar um case de sucesso que você promoveu. Até porque, nesse momento, você já construiu a relação de confiança com um potencial cliente. Ele só quer saber se funciona ou não. Então, você vai trazer casos práticos. Aí, o que eu sugiro? Guilherme, eu sugiro, cara, que você apresente esses casos práticos a partir de uma certa profundidade. Você não pode chutar, até porque o cliente pode ir depois pesquisar a situação do case que você indicou. Então, se você indicou um case interessante, cara, estuda esse case. Se você não promoveu essa recuperação judicial, vê como é que está a empresa hoje. Daqui a pouco você vai dizer que está tratando de um case de sucesso, vai visitar a empresa faliu. E o argumento foi pelo ralo, perdeu, o cliente perdeu, pior ainda, perdeu a imagem que você estava construindo com o seu cliente. Então, escolha o case com carinho, de preferência um case que tenha uma situação análoga a que o seu cliente possui, e depois faça isso que você escreveu. Jogue no colo do potencial cliente. Imprima o plano. Imprima o plano de recuperação judicial aprovado. Busque as balizas de quando foi deferido o processamento, quando o plano foi aprovado, quando iniciou o aporte. Eu vou dar só um exemplo para vocês. Tem uma recuperação que a gente promoveu que foi deferido o pedido de recuperação judicial em agosto, setembro, outubro de 2017, vamos deixar em 2017. A Assembleia teve o plano aprovado apenas em janeiro de 19. Olha só, pega os dados. Em janeiro, então, todos os créditos que essa empresa, todas as dívidas que ela possuía, restaram suspensas em pelo menos 1 ano e 4 meses, e em janeiro de 19, o plano foi aprovado. Mas a homologação veio ali por junho, julho do ano. E nessa homologação, o plano previra, após a homologação do PRJ, uma carência de 12 meses. Vocês compreendem que aqui eu descrevo o passo a passo de como as dívidas ficarão suspensas? Então, e eu estou vendendo isso para um novo cliente? Não. Eu estou simplesmente contando uma história. Ele pode ou não acreditar nessa história, mas ele não vai discutir sobre a história. E nesse caso, Guilherme, quase 3 anos suspenso. Exatamente. Aí, claro, a gente pode até dizer que depois vem a pandemia permitiu que esse prazo fosse estendido, mas o que eu quero chamar a atenção aqui é que mencionar dados concretos, com o pé no chão, apresentar planos que foram aprovados de empresas que existem. Esse é a melhor estratégia persuasiva que vocês podem encontrar. Sem dúvida alguma, a melhor estratégia de convencimento. E detalhe, absolutamente íntegra. Não tem uma vírgula de manipulação, não tem uma linha de mentira. Então, eu acho que é por aí, tá bem? E aí eu posso brincar com vocês e perguntar qual é o preço disso. Quanto que o advogado que oferece esse tipo de benefício para o cliente merece receber? De quanto nós estamos falando do ponto de vista de honorários para o advogado? Olha, podemos até fazer uma live sobre esse tema em algum momento, mas
diante desse benefício extraordinário, é evidente que os honorários devem recompensar. E recompensa. Tá bem? Meus caros colegas, não era para me estender tanto, mas eu queria abrir essa live hoje para bater papo mesmo. Eu queria hoje conversar um pouco com cada advogado, nesse contexto que a gente está atravessando de fechamento, de abertura, de instabilidade, de imprevisibilidade. Parece que vai demorar um pouquinho mais para que se alinhe aí uma retomada da normalidade, se é que essa normalidade ainda vai chegar, mas por hoje é isso. Então, votos de bom final de semana. Quem gostou dessa conversa, dá um ok, dá uma palavra positiva aí. Quem gostou, quem quer fazer alguma pergunta, faça também, mas me dá um ok aqui e vamos nos encontrar mais. Talvez amanhã eu entre novamente, vou ver conforme as condições, mas tenho vontade de entrar no ar amanhã ali por 17 horas. Quem tiver algum tema para abordagem amanhã às 16 ou 17 horas, manda pergunta lá na caixa de histórias que está aberta ainda. Amanhã, quem sabe, 16 horas eu abro de novo e a gente bate bola, conversa sobre esses temas práticos que, enfim, mobilizam o nosso dia a dia. Tá bem? Hora do vinho, né, Maria do Carmo? É verdade. Hora de descansar um pouco e eu deixo aqui um abraço, um beijo em cada advogado, em cada advogada. Bom final de semana, meus queridos amigos, e amanhã, Deus queira, tem mais. Isso aí. Em frente, gente.